Olá, ouvintes e telespectadores. Estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast. Como diria a nossa host Renata, ou o nosso podcast MMD Talk, o seu podcast de direito, atualidade e empreendedorismo. Eu sou Gustavo Marques, me encontras no @GutoRMarques e estou aqui, não desde o início, mas desde longa data, acompanhando esse projeto. Tentando contribuir de alguma forma com a nossa host, a quem direciono a palavra agora para se apresentar. Por favor. Eu sou Renata, tu me encontras no Instagram. Renata Emidrer. E também aqui conosco, ele, o nosso platinado, a referência, por favor. Buenas, meus amigos, eu sou Jaime Matos. Tu me encontras no Instagram no @jaime.dematos. Hoje aqui temos novamente a participação, abrilhantando este nosso episódio, da nossa colega Fernanda, e tu me encontras no @fe com 2 es, Isse. Fernanda Isse, então. Exatamente. Aí, Fernanda Isse. Já esteve aqui conosco, já foi devidamente apresentado. Pode voltar atrás dos episódios e buscar mais informações, na verdade. Mais infos Abaixo. Tá bom. @fe com 2 es. Isso aí. TikTok? Bah, eu não sei o meu usuário do TikTok. Jaime, teu TikTok? @jaime.dematos. Jaime.dematos. Vai lá, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Esse nosso podcast é o podcast vinculado ao MMD Advogados, então siga lá, @MMD_advogados no Instagram e o site www.mmdadvogados.adv.br. Destacando aqueles que nos colocam no ar e nos levam com qualidade de áudio, som e imagem. Áudio e som, né? Repetitivo. @Bruno Schneider UB. Salva de palmas. @214 Coffee Beer. De onde gravamos aqui? Gravamos aqui. Quem que nos trouxe até aqui, gente? Quem que nos apresentou esse espaço? Quem nos apresentou foi a Valentina. Valentina Matos. Tá aí, ó. Então procure lá. @214 Coffee Beer. 214 tipos de café. Brincadeira, não são tantos, mas é... Quase isso. E @Veterana Cerveja Artesanal. Cerveja de qualidade. Um brinde. Valeu, Rodrigo. Valeu, Vinícius. Esta é sem álcool, pessoal. O que nós trataremos neste nosso programa de hoje, Jaime? Cara, o nosso episódio de hoje, ele é um episódio mais denso, vamos dizer assim. Nós tivemos dois episódios bastante severos, graves na nossa região. No final do mês de abril e no mês de maio, que foram 2 enchentes do rio Taquari. A primeira delas acabou atingindo um nível histórico de mais de 33 metros de cota aqui em Estrela e Lajeado. E a segunda foi a 6ª maior enchente pelo histórico, né, que atingiu quase 28 metros. E, cara, a gente vai tratar alguma coisa aqui, algumas questões em relação às consequências do que aconteceu, né, após ou durante esse período, né? Porque um dia eu estava diante das todas as adversidades por quais passamos, né? Eu estava indo até Teutônia para tentar comprar alguma coisa no mercado, porque aqui em Estrela não tinha mercados abertos e poucos
um ou dois só que tinham e não tinha muita coisa e a gente precisava de alguns itens de consumo básico, assim, né? E aí eu fui até ter o Tony e uma das coisas que era basicamente a nossa forma de interagir com o mundo era o rádio, o bom e velho rádio. E aí eu tava escutando o pessoal falar sobre preços. E ato contínuo eu lembrei de um livro que eu li há um tempo atrás. O livro o nome do livro é Justiça, escrito por Michael Sandel. E ele é muito interessante, tá? E naquela época, naquele período ali, eu me dei conta que nós não tínhamos nenhum rádio de pilha em casa, porque nós não tínhamos energia elétrica, nós não tínhamos, obviamente, internet, nós não tínhamos fornecimento básico de itens de primeira necessidade. E a única forma que a gente tinha de falar era o rádio, mas só que para ter acesso ao rádio tinha que ter pilhas. E nós não tínhamos um rádio de pilhas mais em casa. E nós tínhamos que comprar. E a partir do momento que a gente foi comprar um rádio de pilha, pagamos um rádio simples quase R$200. Eu achei um tanto exorbitante, mas o preço que tinha, era o que eu precisava. Vamos embora. As pilhas estavam bastante caras. Eu não lembro quanto é que eu paguei, mas enfim, eu peguei acho que uns 5 jogos daqueles de 2 pilhas, deu quase R$100. Ou mais de R$100. Nós não tínhamos energia elétrica. Aí nós fomos comprar velas. As velas estavam um preço bastante alto e nós não achávamos velas nos mercados para poder iluminar minimamente a casa durante o período da noite. Combustível tem um desabastecimento na época e houve um aumento no preço. E aí a gente fica se perguntando, o que é? Isso está certo fazer isso? Não está certo? E eu lembrei justamente, estava falando para vocês, lembrei desse livro, e esse livro traz ali um dos capítulos, né? Ele relata um caso que aconteceu nos Estados Unidos do furacão Charley. Em 2004, no verão, ali na Flórida, ele passou esse furacão e causou prejuízos de 11 bilhões de dólares. 11 bilhões de dólares. Se tu trazer isso para reais, nós estamos trabalhando com aproximadamente 55 a 60 bilhões de reais. Algo semelhante que está se tratando aqui no Rio Grande do Sul. Então são eventos catastróficos semelhantes, em sua extensão, obviamente. A grandeza de destruição. Grandeza de destruição. E o autor comenta nesse livro, O Michael Sandel, que como era obviamente verão, e isso aconteceu aqui conosco, mas não nessa extensão, porque não era verão, mas enfim, o período que ficamos sem luz foi muito grande. Ainda, até o final de maio, ainda tem algumas pessoas que ainda tiveram. Exatamente. E a gente viu uma reportagem, inclusive, que o tanque do exército estava servindo de base para o pessoal da companhia elétrica ter acesso ao lugar para fazer o conserto, enfim, de postes e da rede elétrica, porque o lugar estava inacessível. Exatamente. Mas lá na Flórida, o pessoal, como era verão, precisava de refrigerar os seus produtos. E um saco de gelo, que custava $2, estava sendo vendido a $10. Um gerador doméstico, gerador normalzinho, a gasolina ou a diesel, antes tu comprava por $250, estava sendo vendido a $2.000, né? Prestadores de serviços. Como foi um furacão e houve uma grande destruição, né?
árvores em cima de telhados, os caras estavam cobrando $23 mil para fazer a limpeza de 1, 2 árvores, para retirar as árvores do telhado das casas. Acho que às vezes a distância, a gente está falando de 2004, às vezes esse valor pode se perder, né? Mas a gente está falando que em 2004 colocou ali um saco de gelo a $2, né? Então $23 mil em 2004 era um valor muito representativo. Um aumento proporcional, né? Sem Se dúvida. tu for lançar hoje $23 mil já vai ser um valor significativo, mas se tu botar aí 20 anos de correção, tu tá falando de um valor astronômico. E assim, só para correlacionar, ali naquele período que houve o avanço da água, da enchente em vários em vários prédios públicos. E um dos prédios públicos aqui de Estrela houve 2 orçamentos para fazer a limpeza, tá? De empresas especializadas nessa área. Um deles de R$50 mil e outro de R$23 mil. Então, quer dizer, não existe um parâmetro lógico em cima disso. Ou até existe, né? Mas é justamente o que a gente quer provocar aqui. Exatamente. De reflexão, né? Exatamente. Existe um parâmetro lógico, existe tu manter uma execução, uma apresentação de preços e de condizente ao serviço e ao produto e ao teu custo. E existe a oportunidade que alguns vão enxergar de eu não vou usar a expressão da gloriosa, do título daquela ação, do locupletamento ilícito, mas de se locupletar de uma forma gananciosa em cima de um evento que está tratando de uma tragédia, que está tratando da vida das pessoas, né? E mais uma, só para pontuar, né, Gustavo, que nesse caso o autor também trazia o Michael Sandel. Michael Sandel. Não, pra gente lembrar, né? Depois passa Michael Sandel, o livro Justiça. Um pernoite de hotel. A pessoa estava fugindo do furacão, estava saindo da casa. Um casal de idosos de mais de 70 anos e uma filha deficiente. O valor do quarto do pernoite era $40. Antes do furacão. Antes do furacão. Naquela noite do furacão era $160. E lembrando, né, um quarto de hotel ele vai ter o seu preço agregado, que vai ter uma representatividade já normalmente. E se tu tá falando de 4 vezes aquele preço, então é muito significativo o aumento. E aí entra o que nós queremos trazer aqui. Porque me chamou muito a atenção nesse dia que eu estava viajando para Teutônia, que havia uma indignação daquelas pessoas que estavam falando na rádio. Porque eles estavam indignados porque os preços aqui na região estavam muito altos. Estavam exorbitantes. E não tinha tido nenhuma mudança de preço até então, porque eram os mesmos produtos que já haviam sido comprados e estavam lá no estoque de cada negócio. Exatamente. Acho que cumpre a gente destacar aqui. Cumpre a gente destacar. Eu começo dizendo que, olha aí, chegou chegando. Vocabulário Chegou chegando. Neto tá louco. Não, pisou na jugular. Primeira classe. Não, mencionar que esses itens que estão subindo muito valor, que subiram muito valor nessa situação, são itens básicos, não é um item de luxo ou uma coisa que tu... Não, é água, é combustível, é o valor dos imóveis de aluguel. Cara, agora tem cidades que sumiram, tem cidades que as pessoas ficaram sem a casa, não é que entrou a água e aí as pessoas perderam, vamos limpar, vamos voltar para casa. Não, as pessoas não têm casa para limpar. E o aluguel dos imóveis, o valor dos imóveis aumentou em milhões%. Então, eu acho que é importante a gente destacar que não é só o aumento do preço das coisas, mas é o aumento do preço das coisas básicas que as pessoas precisam. O Jaime tava falando do aumento do preço aqui, mas na verdade a gente vê o aumento do preço no estado inteiro, na verdade, né? A gente escuta a reclamação disso em todas as cidades do estado, inclusive as que não foram
diretamente afetadas. E, inclusive, houve uma campanha, eu vou dar o crédito para o Ministério Público, mas eu não tenho certeza se foi o Ministério Público, que era para as pessoas denunciarem a questão de preços abusivos. E aí eu acho que daí a gente também acaba entrando nessa situação de que, né? Vou te ajudar, Renata. Tem um procurador do estado da Flórida que dá para considerar que é um promotor de justiça, o cargo é parecido, tá? Ele considerou esses preços que eu relatei uma extorsão, tá? E aí vamos entrar naquela seara que nós estávamos conversando. Alguns comentaristas econômicos lá dos Estados Unidos disseram que, vou ler, permitam, na era medieval, os filósofos e teólogos acreditavam que a troca de mercadorias deveria obedecer ao chamado preço justo, o que seria determinado pelos costumes ou pelo valor intrínseco do bem. Então, por exemplo, se tu tem lá um galão d'água, se aquele galão d'água custa $2 há 5 anos, não é lógico, não seria lógico tu aumentar para 10. Entendeu? Mas, ele continua falando, no entanto, a sociedade moderna há o que se chama de livre mercado, ou seja, o preço dos produtos é fixado de acordo com a oferta e a procura. E ele segue, tá? É o senhor Thomas Sowell, que argumentou que o termo extorsão se trata de uma expressão emocionalmente poderosa, mas economicamente sem sentido, referindo inclusive que os economistas não lhe dão atenção por ser vaga demais. E ele considerou que os preços abusivos, agora que vem uma parte interessante, ele considera que esses preços abusivos ajudaram os cidadãos da Flórida. Permitam. As despesas aumentam quando os preços são significativamente mais altos do que aqueles que as pessoas estão acostumadas. Mas os níveis de preço aos quais você, porventura, está acostumado não são moralmente sacrossantos. Eles não são mais especiais ou justos do que outros preços que as condições do mercado, incluindo as provocadas por um furacão, possam acarretar. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que o fato de tu aumentar o preço de qualquer item desses que a gente está comentando, que aumentaram aqui na região do Vale do Taquari, para 4, 5 vezes o valor normal, não é uma coisa absurda. É moralmente aceito porque está dentro do livre mercado. Ou seja, há uma procura muito grande por vela, eu não tenho vela, então vou aumentar o preço. Dentro da realidade que nós vivemos hoje, dentro do Brasil, eu, Jaime Matos, considero válido. E por que não? Válido. Eu não considero, vamos dizer assim, ético, ilegal. Não é abusivo. É uma lei de oferta e procura. Agora pode não ser moral. E aí nós entraremos numa grande discussão. Moralmente, se eu fosse um cara que vendesse vela ou pilha, eu não utilizaria essa situação para aumentar o preço. Não. Por quê? Porque eu acho que não... É que eu acho que são enfim, tem N variáveis dentro desse debate, né? Mas a primeira delas, tu tem o teu estoque que tu adquiriu a um preço. Uhum. Então, enquanto tu está vendendo aquele estoque que tu adquiriu a um preço, tu tem que respeitar aquilo que tu já basilou pro teu negócio. Claro, o segundo momento, daqui a 2 semanas eu precisei comprar e agora o preço mudou.
para eu receber. Mas é um outro É cenário. outro cenário. É um outro cenário. Não é o que a gente está tratando aqui. Não é A gente exatamente. está tratando não é aqui isso de um estoque que tu tinha que ia durar 20 dias, 30 dias. Acelerou, era para durar 15 dias porque aumentaria a procura. Só que tu teve um aumento de preço mais rápido e sem respeitar esse teu o novo preço que eventualmente tu possa ter praticado. E um outro detalhe dessa discussão, a gente pode dizer o seguinte, de regra, né, essa dança de preços, ela pode ser sempre avaliada e ela é fiscalizada, né, pelo PROCON ou por órgãos que deveriam fazer isso. Só que os tradicionalmente fiscalizados, vamos pegar o exemplo do combustível. O combustível tem essa situação porque a formação do cartel e a variação de preço é mais comum num ambiente normal, né, da civilidade. A partir do momento que a gente está vivendo uma situação de desastre com uma dramaticidade maior, a gente tem formação de cartel ou não formação de cartel. A gente tem uma eleição de preços somente baseada na oferta e procura. Exatamente. E daí tu tá te favorecendo em cima de um desastre. O que tu colocou não é ilegal. Não é legal. Porque a nossa legislação permite isso. Exatamente. Só que diante de um cenário que a gente está clamando por solidariedade e clamando pela compreensão dos demais perante esse cenário de maior... cenário de devastação, é surreal, é ilógico tu pensar que tu vai ter alguns empresários se favorecendo dessa forma. Mas isso que vocês falam da questão da oferta e da procura do estoque, eu não sei a quanto foi vendido, tá? Mas aqui no interior de Estrela, uma mercearia tinha choque desses de gado, de Cerca eletrificada. Isso, obrigado, Gustavo. A bateria, né? Nem conhecia que isso existia, tá? Existe? Pois é. É mais comum de se utilizar. Exatamente. A pessoa, enfim, que tem essa mercearia, comprou muito tempo atrás e isso estava jogado lá num canto. E com a falta de eletricidade que a gente teve e com o pessoal do interior precisando, né, preservar o seu rebanho, vou chamar rebanho, mas acho que nem chega tanto grande, foram lá e ela acabou vendendo isso que estava lá num canto jogado no estoque. Eu não sei te dizer se foi vendido por um preço maior do que comprou ou não, porque esses detalhes não vieram. Mas é a questão de que a oportunidade se faz, enfim, num momento em que não é o melhor cenário, mas ela aproveitou para daqui a pouco se desfazer de um estoque de algo que talvez não fosse vender durante muito tempo, porque comprou e ficou. Mas as pessoas precisavam desse choque à bateria para poder... Mas nesse caso, se respeitou aquele preço de aquisição, aí é uma situação. E até poderia, se é o cenário desse, até poderia ter botado um preço um pouco maior e daí, na minha... Cara, a gente vai ter várias percepções. Porque tu tá ali com o estoque sem circulação, quando vê tu tá com o produto há 2 anos. Tu teve um custo daquilo ali que tu não teve acesso àquilo. Mas só que, claro, isso tem que respeitar 5%, 10%, é uma coisa razoável. Não tu chegar e dobrar o preço. Ou não tu chegar e botar 60%, 70%. Lá na Flórida, tá? Que lá nos Estados Unidos é um pouco diferente a situação. Existem leis diferentes em cada estado, tá? Mas na Flórida em específico, existe uma lei, tal qual aqui no Brasil, que coíbe os preços abusivos, tá? E naquela oportunidade houve algumas reclamações e uma rede de hotéis teve que pagar indenizações de $70 mil a alguns clientes, tá? Só que aí, um outro comentarista econômico lá da região criticou essas leis de proteção ao consumidor americana, destacando, permitam-me ler, não é extorsão cobrar o que o mercado pode suportar. Não é ganância, nem falta de pudor. É assim que as mercadorias e serviços são fornecidos em uma sociedade livre. Os preços exorbitantes trazem mais benefícios do que malefícios. Infernizar os comerciantes não vai acelerar a recuperação na Flórida. Deixá-los trabalhar vai. Cara, eu te confesso que eu dei uma refletida sobre isso aqui. E
não me fez muito sentido. Mas a única forma, o único paralelo que eu consegui traçar nessas palavras foi o seguinte cenário. Vamos supor assim, o cara que está prestando serviço de tirar as árvores de cima do telhado. O cara está cobrando 23 mil reais ou 23 mil dólares. Aí, aqui em Estrela, o cara está cobrando isso. Aí eu tenho uma empresa que faz a mesma coisa em Teutônia. Só um pouquinho. Deu essa zebra lá em Estrela, eu vou pra lá. Vou pra lá também. O cara tá cobrando 23, eu cobro 17. Meu preço normal é 5, mas eu vou cobrar 17. Menos que o cara tá fazendo. A única forma que eu entendi disso aqui foi isso. Tá? Mas eu não vejo, desculpa, com toda a minha ignorância e todo o respeito ao economista, né? Eu não vejo como o preço exorbitante pode facilitar uma sociedade. Não vejo. É que essa regra que vai fazer essa condução do livre mercado, ela vai servir para N situações, mas não para uma tragédia. Claro. Não para uma catástrofe, né? Então não tem como tu fazer esse paralelo, traçar um comparativo dessa forma. Não, com certeza, porque a gente está nesse caso que tu bem falaste da catástrofe, né, Fernanda? Não tem liberdade. Exato. A liberdade, eu vejo ela muito atrelada à autonomia de tu poder escolher. As pessoas, na situação que a gente tá, elas não podem escolher. Elas precisam de água para tomar. Elas precisam de comida, da comida básica para comer. Elas precisam ter algum lugar para morar. Então, eu concordo que na situação que tá, a gente não pode levar em conta só a questão da lei da oferta e da procura. Porque as pessoas... é o básico, entende? Elas não estão tendo a autonomia de poder escolher se elas querem ou não. Então... E eu vou te dizer, essa questão que tu fala da oferta e procura me leva a outra situação, assim, que é a busca desesperada pelo produto, né? Então, aqui que eu digo Lajeado, eu pelo menos não vi, por exemplo, desabastecimento de água, de chegar no mercado e eu não encontrar água para comprar, né? Mas eu vi notícias em Porto Alegre que os supermercados não tinham água para comprar. Não só água, né? Voltando àquela época da pandemia, né? Aquelas situações que se dizia, não faça essa busca louca para tu não gerar o desabastecimento. Uhum. Mas aí água, papel higiênico, arroz, alguns itens assim que historicamente são eleitos para suportar períodos de escassez. Tu podia falar em escassez, só que o problema da água é o que a Fernanda disse, né? A gente chegou num momento que a pessoa precisa beber água. E Porto Alegre, em dado momento, ficou de 1,5 milhão de habitantes, ficou tratando água para 100 mil habitantes. Então, tu ia ter água potável para 100 mil habitantes e não tinha mais água para vender. Então, tu tinha um problema. E daí a lei do livre mercado não ia resolver o teu problema. Não era a lei do livre mercado que ia resolver o teu problema. Até porque ali em Porto Alegre, e acho que é importante destacar também, tem uma rede de mercados que são nossos clientes, que a unidade deles de Porto Alegre deve ter entrado pelo menos 1,5 metro, 2 metros, mais de água. Mais, foi quase 3 metros d'água. Imagina, cara, eles perderam praticamente toda a loja. E o que eu tava falando dessa questão do desabastecimento é que, na verdade, eu vejo que isso também gera um outro problema, né? Vou aumentar o preço. Algumas vezes eu já ouvi essa desculpa. Eu vou aumentar o preço porque as pessoas compram menos. Vai comprar menos por causa do... Não. Quem tem poder de compra vai comprar a mesma quantidade independente do preço. E isso vai gerar outro problema, que é deixar algumas pessoas sem acesso ao produto. Tu vai gerar justamente aquela questão, né? Quem tem poder de compra não vai ser afetado. No meio da função ali aquele caos que nós estávamos vivendo, chegou um momento que o meu carro ficou sem gasolina, praticamente. Aí eu comecei a rodar. Aqui em Estrela, nenhum posto. Em Teutônia, nenhum posto.
Aí eu comecei a ir para mais longe. Aí eu fui. Aí cheguei até... Dali deve ter dado uns 30 quilômetros, que é o posto Rosinha ali. Ali tinha álcool. Só álcool. E ali eu perguntei, cara, tem alguma restrição? Não. Álcool eu posso vender. Aí eu completei o tanque. No outro dia eu fui com o carro da minha esposa, da Andréia, e aí ali já tinha um problema. Não, posso te vender gasolina. Eu consegui gasolina, mas eu só posso te vender R$150. Eu ia mesmo fazer esse comentário de que se tu quer limitar a venda do produto, tu tem como limitar a venda do produto por unidade. Quero limitar a venda de água. Tu pode limitar 1 galão de água por pessoa, 2 galões de água por pessoa. Porque a minha mãe passou essa mesma situação no posto. Ela foi abastecer e aí eles disseram, é limitado a R$150 por pessoa. Tu pode abastecer. Mas cadê a nossa liberdade de comprar? E a liberdade de mercado, cadê? Tu não tá cobrando um valor até maior? E por que eu tenho que ficar só com 150? Não, mas é justamente essa questão de tu não elevar o valor, mas limitar o produto à pessoa. Numa situação dessa. Eu te entendo, mas são várias questões. Que eu acho que a justificativa não é válida, entende? Claro. Tá, mas eu vou te Concordo dizer que a contigo. gasolina eu ainda tenho outro argumento, tá? Eu acho que a gasolina tinha que limitar mesmo, tá? Porque a gente tava precisando abastecer veículos que estavam prestando serviço de resgate. emergência, helicópteros, ambulâncias, Então tu caminhões proíbe e venda. tudo isso. Proíbe a venda. Proíbe a venda. Eu acho que é proibido mesmo, porque as pessoas não têm pra onde ir. Vai abastecer o carro pra quê? Vi filas quilométricas das pessoas desesperadas pra abastecer o carro. Mas aí que tá. Por exemplo, vou te dar o exemplo aqui. Lá em Lajeado é um cenário diferente, mas aqui em Estrela. Sim, Aqui em Estrela. tinha que sair pra pelo menos comprar comida. Ok. Não, Mas e Lajeado, também, por exemplo, não teve este problema. mas Lajeado também teve muita gente ajudando em doações, muitas caminhonetes, principalmente caminhonetes particulares, levando em lugares que o pessoal não conseguia chegar, né? Então, eu acho que tudo é uma questão de equilíbrio e de observar o que... E isso é uma coisa muito difícil de exigir do ser humano. O quê? Equilíbrio. Aquilo que eu não tenho, equilíbrio. Como diz o Brunão e o treinador Tite, equilíbrio. Mas só que agora eu vou voltar duas oportunidades aqui. Primeiro, pessoal, sobre a questão da água, né? A questão da água eu acho que é mais emblemático e isso daí mostra também um outro lado dessa moeda, né? Tanto aqui no Vale do Taquari com a Fruc, como lá em Porto Alegre, na região metropolitana, com a Ambev em Viamão e também outras pessoas que residem ou que possuem casa ali em Viamão e naquela região ali para a zona leste de Porto Alegre, que tem abastecimento por poço artesiano, que foram lá e disponibilizaram águas, né? Galões e tanques de água, as pessoas físicas e também a Ambev, que parou a produção de cerveja para invasar lata de água, e a Fruc, que invasou milhões de litros d'água para doação, né? Também de enxergar dentro dessa possibilidade, de até nem entrar no mercado. Parei de fazer, vou invasar água para doação. Né? Então, de fazer esse movimento. O ser humano fica 17 dias sem comida, mas não fica 3 dias sem água. Né? Então, isso é uma coisa bem impactante e no auge dessa crise, uma crise causada pela água, a gente chegou no ponto de desabastecimento de água em diversas regiões do estado, aqui no Vale do Taquari, especialmente na região metropolitana. Então, isso também faz aflorar o melhor e o pior, né, das pessoas físicas e jurídicas, por assim dizer. Mas outro ponto que eu queria falar, tu trouxe ali, Jaime, antes, falando dos preços abusivos em relação à Flórida e a multa que o hotel recebeu de $70 mil a alguns clientes. O que é o preço abusivo? Eu não sei se o autor trouxe alguma coisa nesse ponto. Não trouxe. Mas o preço abusivo é subjetivo. Muito subjetivo, por isso que eu falo. 20% é abusivo, 50% é abusivo, 5 vezes eu sei que é abusivo. O que é abusivo menos que 5 vezes? Não se tem essa definição clara. Vai muito para aquela situação do... E vou te dizer, não sei se 5 vezes é abusivo. Pode ser para ti. Mas no meu ponto de vista, se eu olhar... Cara, daqui a pouco
eu tenho 2 galões d'água. Tenho 2. Eu só tenho 2 galões d'água. 5 mil. E eu te pergunto... Superfaturou bastante o galão d'água, né? Mas é aquela coisa assim, eu tenho 2 galões d'água pra mim. São meus. Eu quero porque eu preciso pra mim tomar. Mas eu tô afim, mas eu preciso de 1 galão. Bom, tudo bem, te vendo, 5 mil. Quer? Quero. Pronto. Ok. E eu te pergunto, indagando nessa linha, gente. As pessoas fazem essa reflexão? Ainda hoje a gente não pode falar de uma maneira tranquila em olhar para trás. Mas se tu analisar as situações, se tu tem uma postura de entender que o livre mercado responde adequadamente às situações que a sociedade civil exige, tu consegue enxergar que o livre mercado ele tem algumas lacunas? Cara, eu acho que todo modelo de sociedade tem prós e contras, tá? Todo. Não existe um modelo perfeito. Até porque também os próprios prós e contras são subjetivos. Exatamente. Mas o que me incomoda um pouco, cara, é o seguinte. Quando tu tem uma situação de pessoas que são adeptas e são defensoras fervorosas do livre mercado, são defensoras fervorosas do modelo americano de vida, são tudo dos Estados Unidos é o melhor, tudo é melhor lá, nós somos muito ruins, parará. Tá, ok, beleza. Tudo certo, tá tudo bem. Mas à medida que tu tem o primeiro revés, você não, só um pouquinho. Tem que ter a intervenção do Estado. Não. Ou tu tem que ter a intervenção do Estado, tu não tem que ter. Ou o Estado participa ou não participa. Ou não participa. Ou tu tem um discurso uníssono. Né? Não, eu não me interessa, eu não quero o Estado interferindo em nada das relações comerciais. Show de bola. Então deixa vai o Estado de fora. 5, 6 vezes o valor do litro da gasolina quando tiver um problema desses. E tá tudo certo. Ou então tem que ter atividade do Estado e aí o Estado vai regular. O que tu não pode ter são 2 discursos diferentes à medida do teu interesse. No momento em que é oportuno. Aí não, cara. Aí não querer o melhor dos 2 mundos. Aí não dá. O melhor dos 2 mundos é complexo. Bom, a gente não tinha a pretensão de, como nunca, exaurir o debate, mas é trazer essa discussão, porque acho que essa crise hídrica, esse desastre que a gente enfrentou no estado todo, né? Acho que o Vale do Taquari sofre mais vezes e de uma forma mais reiterada com enchentes, mas agora o estado sofreu com isso, fez a gente se deparar com situações novas, fez muitas pessoas se depararem com situações novas. E a gente, enfim, o Rio Grande do Sul vai levar aí muitos anos para recuperar como ele era até o dia 29 de abril. Então tem muita coisa para a gente vivenciar e a gente aprender. E não era a ideia exaurir esse tema, mas era trazer esse debate, esse tema a debate, né? Porque a gente não pode ter uma visão tão infantil e sempre defender um viés e esquecer que existe um outro lado da moeda. Cada escolha que a gente faz, ela representa uma renúncia de outro lado. E esse desastre acaba nos trazendo alguns enfrentamentos que são bem relevantes. Tu pensar um ser humano sem água é uma cena forte, é uma discussão forte. Então tá certo. Sigamos o nosso rumo e passo a palavra diretamente à Renata para nos indicar qual é a dica cultural. Nesse momento o Jaime estava relatando aqui que voltou pro radinho de pilha. Ele parece o seu Saraiva, que substituiu o seu Floriano na Grande Família com essa boininha.
voltou pro Radinho de Pilha e agora vamos voltar para os livros, né, Renata? Porque os livros foram aqueles que conseguiram nos acalentar nesse momento sem energia elétrica, né, nesse momento de dificuldade, talvez de solidão, distante das pessoas. Por favor, qual livro tu nos indica hoje? Na verdade, eu vou indicar um filme brasileiro. Mas sem luz a gente não assistiu. Não, mas exatamente. Depois de 7 dias sem luz, foi o filme que eu olhei. E foi marcante? Quando voltou Foi marcante? a energia. Foi marcante? Ele é marcante porque ele coloca dois lados da moeda. E tu ainda estava no período, né, de núpcias. No período de núpcias. Quando assistiu esse filme. Não tava mais já. Não, já. Não. Já tava fazendo Já tinha terminado a aniversário. licença gala. Já tava nas bodas. É sorvete. Entendeu? Bodas de sorvete. Eu não sei. É isso aí. É isso aí, boda de sorvete, velho. Recebe um e-mail dizendo bodas de que é o Rodrigo. Então vai lá. O nome do filme é Predestinado. Ele é um filme brasileiro. E ele conta a história do Arigó. Pera um pouquinho. Eu indiquei o filme Predestinado há algumas semanas aqui, hein? Não. Por indicação do Paulo. Não. Só não era brasileiro. Não, pois é, mas esse é brasileiro. E ele conta a história do Arigó, que é um cara que tinha mediunidade e ele acabava incorporando o espírito do Dr. Fritz e realizava cirurgias espirituais. Inclusive foi preso, baseado em fatos reais esse filme. E ele traz, assim, a questão da espiritualidade, da ciência, onde elas se encontram, onde elas se enfrentam. Então, é um filme bem interessante para olhar e pensar sobre essa perspectiva. Confesso que nunca participei. Não vou chamar de ritual, porque eu vou ofender as pessoas do espiritismo, mas nunca participei de uma sessão espírita onde tivesse uma cirurgia espiritual. Mas me chamou bastante atenção o filme. Predestinado. Eu fiz uma indicação do Predestinado há algumas semanas, né? Mas não era esse. Não era esse do Arigó, não era esse brasileiro. Mas tá aí, fica a dica. A Fernanda que veio aqui em outras oportunidades. Ela fala muito de guerra. Vamos ver o que ela vai falar hoje. Da Guerra Mundial. O que ela vai falar hoje? Não tem nada Tem de guerra? Não. Tem trem? Não. Opa! Não, tudo bem. Quer dizer, eu ia dizer tranquilo, mas também não é Não é tranquilo. tanto. Hoje eu vou sair um pouco dos livros. Opa, isso é uma novidade. A Vou Renata é má influência, então. Não, eu vou indicar um podcast. Podcast? Não, podcast. Podcast. De Pode tudo? MMD Talks. também Tem indicação. a melhor indicação. E a segunda melhor indicação é um podcast que eu adoro ouvir, é de crimes reais. Elas contam sobre crimes que aconteceram no Brasil, crimes que aconteceram fora do Brasil. E é muito legal. É Modus Operandi o nome. Tem no Spotify. E é isso aí. Vê, né, no episódio recente aí, aquela que fez uma apologia à Fernanda aqui, né? Alice. Também estava trazendo. Elas são do mundo do crime. Do mundo do crime. Do mundo do crime. Criminosos. Jaime Matos, a tua indicação. Cara, eu vou trazer uma indicação de um livro de um colega, tá? Um colega poeta ou um colega Um advogado? colega advogado. O Gêmeo é sempre muito poético, né? Ele é muito culto. E esse cara é um cara muito gente boa e é um cara muito talentoso, tá? E eu vou trazer um trechinho de um poema dele. Esse poema foi musicado, submetido a um festival lá em São Lourenço do Sul, Reponte da Canção Crioula. Eu não posso estar cometendo um baita equívoco, e se tiver, Pirisca, me desculpa, mas foi o bicampeonato do Pirisca lá no que ele fez. Ele ganhou 3 vezes o Reponte seguido, mas foi o bicampeonato, e se eu não me engano foi 2002. Se as armas e os homens calassem seus gritos de morte, e ao som de um violão adoçassem os seus temporais, o sonho, parceiro, seria bem mais do que um sonho. Seria um beijo do mundo na boca da paz.
Na Alma e na Voz, o nome desse poema, e está no livro Os 10.000 Poetas, do Carlos Omar Vilela Gomes. E foi defendido pelo Perisca Greco, lá no Reponte da Canção. Tá aí, hein? Gostei É sempre desse poema. emblemática essa declamação. Bom, eu vou fazer uma dica aqui de um livro que eu adquiri recentemente. E vou deixar ele com uma forte indicação para o Paulo Teixeira. E também para Renata, o correlato dele, né? O outro não chegou ainda. Em função do atraso das entregas, o outro não chegou ainda. Mas é um livro que ele acaba contando com uma coparticipação do leitor, né? Olha aí, ó. Uma Tem tarefas coparticipação do para fazer durante a leitura? Mais do que tarefas, É. ele te traz situações e circunstâncias para que tu escreva o livro. Ó. Este livro que eu adquiri, fica como dica direta pro Paulo, já pensando no futuro, né, Paulo? Ele se chama Pai, Me Conta a Sua História. Ele tem o da mãe, tem o dos avós e tal. Nesse caso, a gente fez uma compra maior para dar pros meus pais e pros pais da Bruna, para deixar um registro pro Martim, pro Rafa, de histórias que a gente vai perdendo, né? Vai esquecendo. E seja no trato e no cuidado com eles, ou seja, histórias nossas. Por exemplo, a gente vai ter um episódio em seguida aqui, nas próximas semanas, sobre audiência, sobre causos vividos pelo Gêmeo, que estão todos compilados para no livro dele. Só que a gente vai esquecendo de detalhes, de algumas coisas. E nesse caso é um livro para que tu te apresente um pouco e deixe algum registro da criação com eles e também de histórias tuas. Sabe que eu e minha mãe, a gente tá agora numa vibe, assim, bem olhar séries de arrumação. E nessa série que a gente tá olhando, eles pegam casas caóticas, assim, e as pessoas arrumam. E nesse último episódio que a gente olhou, a mulher encontrou, eles se mudaram pra casa dos pais deles. E eles encontraram livros que tinham esses registros. Eles ficaram super emocionados, porque o pai e a mãe do cara já tinham falecido e eles estavam vendo o registro ali. Bem legal isso. Hoje Ter descoberto esse livro antes. Mas tá aí, ó, mãe, me conta a tua história. Tem o livro esse, a gente tá esperando chegar ainda para fazer para presentear os meus pais da Bruna. Mas pra ti aí, Renato, ó, já que tá vindo pequeno, Dia os desse, dois, né? Dia desse eu tava folhando livros e tava folhando um específico que meu pai me deu. E tinha uma dedicatória dele. E eu acho que foi... Acho que é a única dedicatória que eu tenho do pai, assim. E eu não me lembrava dela. E foi bem emocionante, assim, bem legal. Aí, com o tempo de conseguir fazer isso, sem pressa, aí tu vai preenchendo e registrando memórias. Tá certo, pessoal? Uma boa noite. Curta, compartilhe. Te inscreve no canal. A Fernanda voltará em breve com dicas culinárias. Registrem, por favor, caneta e papel na mão. Tchau. Hasta.